Parem e pensem por um instante. E se a geladeira de casa pudesse fazer as compras do mercado sozinha? Ou se o carro avisasse sobre um problema mecânico antes mesmo dele acontecer? Bom, isso pode até soar como coisa de filme, mas é exatamente o que a Internet das Coisas, ou IoT, está tornando realidade. Hoje a gente vai entender como essa tecnologia está, aos poucos, conectando o nosso mundo físico ao digital e transformando a realidade de um jeito que mal começamos a perceber. A pergunta fundamental é essa aqui. E se cada objeto do nosso dia a dia, desde uma simples lâmpada até um motor de avião gigantesco, pudesse conversar, trocar informações e, o mais incrível, tomar decisões de forma autônoma e inteligente? Essa é a grande virada de chave por trás da internet das coisas. E olha, essa ideia não é tão recente assim. Dá para acreditar que o primeiro aparelho conectado à internet de que se tem notícia é de 1982? Era uma máquina de Coca-Cola que conseguia avisar remotamente se as bebidas estavam geladas e se o estoque precisava ser reposto. Uma coisa super simples, né? Mas para a época era absolutamente revolucionário. Para a gente entender bem esse universo, nosso papo de hoje vai seguir 4 pontos principais. Primeiro, vamos definir o que é de fato IoT. Depois, a gente vai ver como a mágica acontece na prática. Em seguida, vamos dar uma olhada em vários exemplos reais do impacto disso e, por fim, vamos especular um pouquinho sobre o futuro conectado que a IoT está construindo para nós. Vamos lá? Ok, vamos começar pelo começo então. O que é a tal da internet das coisas? O ponto aqui não é só sobre conectar objetos. É sobre transformar essa conexão em inteligência de verdade. A definição mais formal é essa: uma rede de objetos físicos, as coisas, que vêm com sensores e software dentro deles, permitindo que se conectem e troquem dados pela internet. E quando a gente fala coisas, é literalmente qualquer coisa. Pode ser um relógio no pulso ou uma turbina de avião. Agora, um ponto super importante para não confundir as coisas. Qual a diferença entre IoT e uma tecnologia mais antiga chamada M2M, ou máquina-máquina? Pensa assim, ó. M2M é um sensor em uma fábrica que só informa a temperatura de uma máquina. Fim. IoT vai muito além. Ela pega essa informação, cruza com dados de outras máquinas, com o histórico de manutenção até com a previsão do tempo, e aí sim ela gera uma ação. Atenção, esta máquina tem 80% de chance de superaquecer nas próximas horas. Recomendo reduzir a velocidade em 15%. Percebem a diferença? A IoT não só coleta o dado, ela transforma esse dado numa decisão inteligente. É aí que está o pulo do gato. Certo, mas como essa conversa toda de sensores, dados e nuvem funciona na prática? Vamos pegar um exemplo bem do nosso dia a dia que talvez muita gente até já tenha em casa. Vamos pensar num termostato inteligente. O processo é simples. Primeiro passo: um sensor fica ali o tempo todo medindo a temperatura do ambiente. Passo 2. Usando a internet, o termostato envia esses dados para um servidor na nuvem. E, finalmente, o passo 3, esses dados são processados, e o resultado é que alguém pode, do outro lado da cidade, pelo celular, ajustar a temperatura de casa. É sempre esse ciclo: coletar dados, comunicar e agir. E é aí que a coisa fica gigante, porque esse mesmo ciclo, coletar, comunicar e agir, está sendo aplicado numa escala imensa, em praticamente todas as indústrias que a gente possa imaginar, gerando um valor absurdo. E quando eu digo absurdo, não é exagero. Um estudo da McKinsey Global Institute estima que só no agronegócio brasileiro, o impacto econômico da IoT pode chegar a mais de 21 bilhões de dólares por ano até 2025. 21 bilhões de dólares. Isso dá uma ideia do poder de transformação dessa tecnologia. Nas fábricas, por exemplo, sensores em máquinas conseguem prever uma falha antes que ela aconteça. Isso se chama manutenção preditiva. Eles também monitoram a produção em tempo real para garantir a qualidade do produto final e usam os dados coletados para deixar a linha de produção mais rápida e barata. E nas estradas? Bom, na logística, frotas inteiras de caminhões são rastreadas e redirecionadas em tempo real para fugir do trânsito. Sensores dentro de contêineres garantem que um alimento ou uma vacina chegue no destino na temperatura certinha. No fim das contas, a IoT torna toda a cadeia de suprimentos mais inteligente, rápida e segura. E no campo, onde vimos aquele número gigante, a revolução é ainda mais clara. Hoje já existem sensores que o gado veste para monitorar a saúde e a localização, sensores no solo que dizem exatamente quando e quanta água usar, e sistemas automáticos que otimizam a colheita. É a chamada agricultura de precisão levada ao nível máximo. E essa imagem resume bem o ponto. A IoT não é uma tecnologia de um setor só.
Ela é como se fosse uma camada de inteligência que está sendo adicionada em tudo, da fábrica à nossa casa, tornando o mundo todo mais eficiente e responsivo. E tudo isso nos leva à nossa última parada. Para onde essa história toda está indo? O futuro conectado que a IoT promete é incrível, mas, claro, também traz alguns perigos que a gente precisa encarar de frente. Uma das maiores promessas é a ideia das cidades inteligentes. Já pensou numa cidade onde a própria infraestrutura pensa, onde um poste de luz não só ilumina, mas também oferece Wi-Fi, mede a qualidade do ar e ajuda a controlar o trânsito em tempo real? Só que, com tanta conexão, vem uma responsabilidade enorme. A segurança talvez seja o maior de todos os desafios. Como diz aqui na citação, uma comunicação que não é criptografada é uma porta escancarada para problemas. Se os dados que viajam entre bilhões de aparelhos não estiverem protegidos, eles podem ser interceptados ou, pior, manipulados. E aí, uma casa inteligente pode se transformar num verdadeiro pesadelo. E para fechar, fica aqui uma pergunta para a gente pensar. Olhando para o futuro, que outras coisas no nosso mundo poderiam ser conectadas? Que problemas a gente conseguiria resolver se mais objetos fossem inteligentes? As possibilidades são praticamente infinitas e, com certeza, vão continuar a moldar o mundo em que a gente vive.